Only be, only be, all things are possible. Only be, only be, only be. All things are possible. Only. Momento de meditação. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabe que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Agora, não esqueça que esta é a última era. Nós lemos no livro de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17 e 18. O profeta de Deus para esta era, o irmão William Mário Brana, na mensagem A 7 Era da Igreja, a Era de Laodiceia, na página 308 a seguir, por falar a respeito da riqueza na igreja. Ora, nunca houve tamanha demonstração de riqueza. Os belos santuários se multiplicaram em número como nunca antes. Os vários grupos disputam entre si para ver quem pode construir o maior e mais atraente. E eles constroem centros educacionais,
no valor de incalculáveis milhões, e esses edifícios são usados apenas 1 ou 2 horas por semana. Agora, isso não seria uma coisa tão terrível, porém eles esperam que este pequeno tempo despendido com as crianças na instalação de ensino tome o lugar das horas de treinamento que deviam ser dadas no lar. O dinheiro tem entrado tão abundantemente na igreja que diferentes denominações possuem ações e bônus, fábricas, poços de petróleo e companhias de seguro. Eles têm despejado muito dinheiro em fundos de previdência e aposentadoria. Ora, isso soa bem, porém tem se tornado um laço para os ministros, porque se decidem deixar seu grupo em troca de mais luz ou do amor de Deus, eles perdem suas pensões. A maioria não pode suportar isto e permanece com seus grupos de pressão. Agora, não esqueça que esta é a última era. Sabemos que esta é a última era, porque Israel voltou para a Palestina. Se cremos que ele realmente vem, então deve haver algo errado com aqueles que estão construindo tão vastamente. Isto nos faz pensar que estas pessoas planejam permanecer aqui para sempre, ou que faltam centenas de anos para a vinda de Cristo. Você sabe que a religião hoje é reconhecida como um grande negócio? É um fato incontestável que eles estão colocando administradores de empresas nas igrejas para cuidar das finanças. É isto o que Deus deseja? Não nos ensina a sua palavra no livro de Atos que 7 homens cheios do Espírito Santo e de fé serviam ao Senhor em assuntos de negócio? Pode-se certamente ver, porque Deus disse: tu dizes que és rico. Eu nunca disse isso. Há programas de rádio, programas de televisão e numerosos esforços eclesiásticos que estão custando milhões e milhões de dólares. A riqueza continua entrando abundantemente na igreja e o quadro de membros cresce juntamente com o dinheiro. Todavia a obra não está sendo feita como quando não havia dinheiro e os homens repousavam exclusivamente na habilidade que lhes era dada pelo Espírito Santo. Há pregadores pagos, assistentes pagos, ministros de música e ensino pagos, coros pagos, zeladores pagos, programas e entretenimento, tudo custando grandes somas. Mas apesar de tudo isso, o poder está diminuindo. Sim, a igreja é rica, porém o poder não está ali.
Deus move-se pelo seu Espírito, não pela quantidade de dinheiro ou talento na igreja. Agora quero lhe mostrar quão diabólica tem se tornado esta ganância por dinheiro. As igrejas têm feito tudo em busca de um quadro de membros, especialmente dentre os ricos. Em todo lugar há um apelo para tornar a religião tão atraente e empolgante, de modo que os ricos e cultos e todos os que têm prestígio mundano entrem e sejam ativos na igreja. Será que não podem entender que, se a riqueza é o critério de espiritualidade, então o mundo já tem Deus, tem tudo de Deus, e a igreja não tem nada? Dizes: estou enriquecido. Isto literalmente significa: eu tenho riquezas espirituais. Isto soa como milênio, com ruas de ouro e a presença de Deus. Porém, eu me pergunto se isto é Deus. Vamos examinar esta jactância laudicense no século XX à luz da palavra. Se a igreja fosse em verdade rica espiritualmente, sua influência seria sentida na vida da comunidade. Mas que tipo de vida exatamente estão vivendo estes assim chamados homens espirituais e influentes na comunidade? Nos subúrbios, nos bairros de melhor classe social, abundam a prática de trocar esposas, a prostituição e bandos de jovens furando festas e causando um tremendo prejuízo em danos ao patrimônio. A imoralidade tem atingido um nível ainda não superado em atos sexuais promíscuos, vícios de narcóticos, jogos de azar, roubo e todo tipo de mal. E a igreja continua afirmando quão boa é esta geração, quão cheias estão as igrejas e quão receptivos são até mesmo os nativos nos campos missionários. A igreja tem entregue as pessoas aos médicos, especialmente aos psiquiatras. Como ela pode falar com jactância a respeito de ser rica espiritualmente? É o que não entendo. Isto não é verdade. Eles estão falidos e não sabem. Dê uma boa olhada ao seu redor. Examine as pessoas enquanto elas passam. Será que você pode selecionar aqueles que têm aparência cristã nas multidões que vê? Observe como se vestem, observe como agem, ouça o que dizem, veja onde vão. Certamente deve haver alguma evidência real do novo nascimento entre todos aqueles que vemos passar, porém há poucos. Todavia hoje as igrejas fundamentais estão nos dizendo que elas têm milhões de salvos e até mesmo cheios do Espírito. Cheio do Espírito, você pode chamar de cheios do Espírito
mulheres que andam por aí com cabelos cortados e frisados, shorts e calças compridas, frentes únicas e bermudas, colantes, todas pintadas como Jezabel, se estas estão ataviadas em traje honesto, como convém às mulheres cristãs, eu detestaria pensar como seria se tivesse que presenciar uma exibição de desonestidade. Ora, eu sei que as mulheres não ditam as modas, Hollywood faz isso, mas ouçam, senhoras, ainda se vendem fazenda e máquinas de costura. Vocês não têm que comprar o que está nas lojas e depois usar isso como desculpa. Este é um assunto seríssimo no qual estou entrando. Você não leu na Escritura que quando um homem atenta numa mulher em seu coração e cobiça, já em seu coração cometeu adultério com ela? E suponha que você se vestisse de tal maneira que viesse provocar isso? Isso faz de você sua parceira no pecado, ainda que você estivesse completamente desapercebida disto, sendo uma verdadeira virgem sem tais desejos. Todavia Deus a tem por responsável e você será julgada. Agora, sei que vocês, senhoras, não gostam desse tipo de pregação. Porém, irmã, você está erradíssima no que está fazendo. A Bíblia lhe proíbe cortar o cabelo. Deus o deu em lugar de véu. Ele deu o mandamento para usá-lo crescido. É sua glória. Quando você cortou o seu cabelo, expressou que deixou a liderança de seu marido, assim como Eva. Vocês saíram e continuaram por sua própria conta. Vocês conseguiram o direito de voto, vocês tomaram os empregos de homens, vocês deixaram de ser femininas. Vocês devem se arrepender e voltar a Deus. E como se tudo isto não fosse suficientemente ruim, muitas de vocês conceberam a ideia que podiam invadir os púlpitos e os ofícios da igreja que Deus reservou para homens e somente para homens. Oh, agora toquei num ponto sensível, não é verdade? Bem, mostre-me um só lugar na Bíblia em que Deus alguma vez ordenou a uma mulher para pregar ou exercer autoridade sobre um homem. E eu pedirei desculpas pelo que disse. Você não conseguirá encontrar que eu esteja errado. Eu estou certo porque permaneço com a palavra e na palavra. Se você fosse espiritualmente rica, saberia que é verdade. Não há nada verdadeiro senão a palavra. Paulo disse: não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido. Você não pode assumir um lugar entre o ministério quíntuplo de Efésios 4 e não exercer autoridade sobre homens. Irmã, é melhor você dar ouvidos a essa palavra. Não foi o Espírito de Deus manifestando-se numa vida cheia do Espírito
que ele disse para pregar, porque o Espírito e a palavra são um. Eles dizem a mesma coisa. Alguém cometeu um erro, alguém foi enganado. Desperte antes que seja tarde demais. Satanás enganou Eva, sua mãe. Ele está enganando as filhas agora. Que Deus possa ajudá-la. De nada tenho falta. Ora, quando alguém diz, de nada tenho falta, poderia muito bem estar dizendo, eu tenho tudo. Ou poderias estar dizendo, eu não quero mais, pois agora estou satisfeito. Você pode expressar isto da maneira que quiser, e tudo combina com o fato de que a igreja está-se satisfeita. Ela está satisfeita com o que tem. Ela imagina que tem tudo ou que tem o suficiente. E é exatamente isso que encontramos hoje. Qual denominação não está alegando que ela tem a revelação e o poder e a verdade? Ouça os batistas, e eles têm tudo. Ouça os metodistas, e eles têm tudo. Ouça a Igreja de Cristo, e todos estão errados, menos eles. Ouça o que os pentecostais dizem, e eles têm a plenitude da plenitude. Agora, eles sabem que estão dizendo a verdade a respeito deles, porque nenhum de seus manuais diz diferente. Eles o redigiram tão minuciosamente e puseram seus nomes nele e o concluíram tudo. Deus simplesmente não tem mais nada a oferecer. E há os que simplesmente não querem mais nada. Eles não creem em cura e não a querem, embora esteja na palavra. Há os que não aceitariam o Espírito Santo, mesmo que Deus abrisse os céus e lhe mostrasse um sinal. Agora todos eles estão dizendo e tentando provar que tem tudo ou que tem o suficiente. Todavia isso é a verdade? Compare esta igreja do século XX com a igreja do primeiro século. Vá em frente, faça isso. Onde está o poder? Onde está o amor? Onde está a igreja purificada que resistia ao pecado e andava com fé em direção a Jesus? Onde está a unidade? Não se pode encontrá-la. Se está na igreja, tem tudo o que necessita, porque então eles estavam clamando por mais de Deus no livro de Atos, como se não tivesse tudo isso, e no entanto tinham muito mais do que se tem hoje. Deus os abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.